Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. É com muita alegria que eu te recebo aqui mais uma vez para a gente aprender mais um pouquinho sobre esse tema tão importante que a gente tem discorrido aqui ao longo de todos os nossos episódios, desde que começamos a gravar o Pod Saúde Urgente. Hoje a gente vai trazer uma profissional que vai falar de um assunto que a gente ainda não tinha aqui. Era um assunto que eu queria muito, mas eu estava procurando a pessoa certa e eu acho que eu encontrei. Hoje a gente vai conversar com a Cláudia Rocha. Ela é psicóloga, neuropsicopedagoga de educação inclusiva. Ela tem especialização em TEA e ela tem habilitação em ecoterapia, que vai ser o assunto de hoje. Então, muito obrigada pela tua presença, Cláudia. Estou muito feliz da gente conversar sobre a ecoterapia, que é algo que ainda não tínhamos tido aqui no Pod. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Rosana. É uma honra para nós, né? Eu digo nós, enquanto pessoas da ecoterapia, profissionais da ecoterapia, poder divulgar um pouquinho do nosso método, que faz tão bem e desenvolve todas as nossas crianças, adolescentes e adultos. Obrigada mesmo. Que legal. Sabe que a ecoterapia, de todas as terapias, assim, é a que sempre me instigou mais, assim, né? Porque a gente entende mais ou menos como um psicólogo trabalha, como é que o terapeuta ocupacional trabalha, o que o fonoaudiólogo faz. Mas a ecoterapia... Porque tem uma coisa a mais ali, né? O que o cavalo faz, né? É isso, exatamente como, né? E como eu não sou da área da saúde, eu não sou médica, as pessoas acham que eu sou médica, eu não sou médica. Então, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender como que o cavalo atua, né, no tratamento, então, das pessoas com autismo. Então, acho que eu estou bem curiosa, assim, a gente conversou um pouquinho antes. Eu disse, não, deixa para contar ali, porque eu realmente acho que hoje eu vou aprender bastante aqui contigo. Com certeza. Cláudia, para a gente começar, conta um pouquinho da tua história, te apresenta aí para quem estiver nos assistindo e nos explica um pouco por que a vida te levou por esse caminho. A cavalo, né? Isso, exato. Bom, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Luterana do Brasil em 2017. Junto com o meu último ano de graduação, quando eu fiz o meu estágio em ecoterapia, que eu escolhi o meu último ano para estagiar, porque eu sabia que aquele caminho eu daria seguimento, né? Eu fiz o meu TCC já, com pesquisa no próprio centro onde eu estagiei, com os pais, percepção dos pais sobre o papel do psicólogo, os benefícios da eco. Junto com isso, eu consegui já fazer meu curso de habilitação pela ANDE, pois eu estava no último semestre, estava fazendo meu TCC, e eles viram em mim que eu seria, né, uma futura ecoterapeuta. Então, eu fiz o meu curso. Me formei e já comecei a trabalhar em ecoterapia no outro mês. E já abri meu consultório também. No mesmo ano, eu já fiz a primeira pós, que é a Neuropsicopedagogia de Educação Especial Inclusiva, já pensando nesse público atípico, então. Eu destinei eu costumo dizer assim, Rosana, que eu destinei a minha carreira para isso, né? Trabalhar com esse público se tornou a minha missão, né? Em 2021, eu comecei também a minha pós em transtorno do espectro autista pela Academia do Autismo de São Paulo. Mas a minha história com o cavalo, ela vem um pouquinho antes, né? Quando me perguntam quando que é a primeira vez. Cláudia, quando foi a primeira vez que tu andou a cavalo? O que tu tem de registro? O primeiro registro que eu tenho é no ventre da minha mãe. A minha mãe estava montada, andando, sem saber que estava grávida, né? Então, eu acredito que ali tenha já influenciado de alguma forma. Eu sempre tive, o meu avô sempre teve sítio, então a gente sempre teve esse contato com os cavalos desde a infância. Meu pai sempre me estimulou muito em relação a isso. E na minha adolescência, ali no final da minha adolescência, com 17, 18 anos, eu comecei a praticar tiro de laço. Então, o esporte também entrou na minha vida, né? O meu contato com o cavalo sempre foi. Aí entrou o esporte, depois conheci o meu marido. Casamos, hoje eu moro numa propriedade rural, onde a gente tem mais de 20 cavalos. Trabalho com cavalos, a minha vida é no meio deles também. Olha, é um amor, né? Que legal. É um amor. Não, com certeza, assim. Tu sabe que é comum, assim, eu escuto de todos os profissionais que sentam aqui a mesma coisa, assim, é uma missão. É uma missão. E eu sinto assim também, né? E isso é muito bacana. Exato. Porque a gente escuta tanto, eu falo muito isso no escritório, assim.
quando a gente vai contratar alguém novo, vai entrar alguém para a equipe, eu não consigo imaginar uma vida em que o domingo seja assim, ai meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar, né? E eu acho que isso, assim, é muito triste. É triste, né? Eu fico pensando assim, porque para mim estar no escritório é muito prazeroso. Eu amo segunda-feira. Eu amo a segunda-feira. Eu sempre, quando eu posto alguma coisa de bom dia, na segunda eu digo bom dia, meu dia preferido, porque traz aquela sensação de renovo e, ao mesmo tempo, se tu ama o que tu faz e tu atinge famílias e tu melhora a vida de alguém, acho que tá tudo perfeito. Esse é o caminho, né, da felicidade, né? Exatamente. E aí eu sempre digo, assim, quando for ver alguém novo, ó, tem que estar feliz aqui dentro. Exatamente. Tipo, a gente agora tá com uma menina nova no escritório, tá uns 15 dias, e ela é quietinha, assim, aí faz uns 3 dias eu chamei ela pra conversar. Eu disse, eu preciso saber se tu tá feliz aqui dentro. Porque, tipo, aqui dentro tem que estar feliz. Isso aí. Né? A gente precisa disso. E eu escuto isso de quase, eu acho que, sei lá, de todos os convidados que vieram aqui como profissionais, a mesma coisa. É uma missão, é uma missão e eu sou feliz fazendo o que eu faço, e a minha vida tem propósito. Isso. E eu acho que talvez justamente por a gente ter essa sensação desse propósito tão forte, porque eu vejo as pessoas falando muito assim, da busca pelo propósito, né? As pessoas buscam muito saber qual o seu propósito na vida, as pessoas ficam perdidas atrás disso. E aí me parece que quem escolhe esse caminho encontra. E por isso que é tão bom. E fica. E quem não tem um propósito não aguenta ficar também, não consegue, né? Não consegue. Porque é desgastante. É desgastante, claro. É estressante, tem todo um lado complicado por trás. Então, de fato, se não tiver esse propósito muito forte... Se não bater forte diferente aqui, né? Não consegue, fica, né? Não fica. Tá. Bom, então... Cavalos, então, é a tua vida desde sempre. Sempre, de domingo a domingo. E quando foi, assim, que tu entendeu? Então, tu estava ali fazendo tua faculdade de psicologia. Quando foi que tu entendeu que tu ia conseguir conciliar, então, esse teu trabalho como psicóloga com a tua paixão pelos cavalos? Quando eu descobri, no final da graduação, ali, uns 2 anos antes que existia, então, esse método, né, que o psicólogo poderia atuar, eu disse, bom, é por aí que eu vou, né? Eu fiz um estágio clínico, eu fiz um estágio de ecoterapia, mas eu sabia que um pouco da minha semana eu me doaria para esse método, né? E foi o que aconteceu. Então, eu me formei, consegui trabalhar num centro 1 mês depois. Fiquei nesse centro até a pandemia, onde ele, né, parou as atividades e reabriu depois. Logo, então, eu pensei assim, agora eu acho que é a maneira de eu mostrar o meu amor, né? Chegou a minha vez de dar o meu nome para de trás de um cavalo. E aí, então, eu abri o Cavalo do Bem. Né? O Cavalo do Bem fechou 4 anos esse ano. É um centro novo, né? Mas a gente está muito... Ele fica onde? Ele fica localizado em Alvorada, bem na divisa entre Alvorada e Viamão, né? Muito próximo de Porto Alegre, 2 quilômetros ali de Porto Alegre. Então, a gente, né, atinge um público das redondezas. Ali temos pacientes de Gravataí, Cachoeirinha, Canoas. E eu sou realizada. A gente entra, pisa na hípica, assim, eu digo, é aqui que eu devia estar mesmo. Ai, que bacana. E durante a faculdade, assim, essa questão da ecoterapia, ela é trabalhada ou não? Não. Isso é muito interessante, Rosana, porque eu trabalho muito com o Instagram, né? Eu gosto de fazer divulgação no meu pessoal e do da ecoterapia, eu tento movimentar bastante. E eu consegui convênios com todas as universidades. E acontece, a gente trabalha muito com estágio curricular, né? Então, acontece muito dos estagiários virem a nós de indicação de outros colegas, porque em nenhum momento na minha graduação, que eu fiz de 2008 a 2017, eu escutei a palavra ecoterapia em sala de aula. Escutei fora. E os estagiários de hoje também. O que tem acontecido desde 2021? Eu tenho ido às universidades dos meus estagiários, então já fui na Uniriter, já fui na Unicinos, dar palestras. Né? Falar um pouco do método para levar para a sala de aula uma clínica ampliada, que a gente chama em psicologia, saindo do consultório padrão, mostrando que existe, sim, um recurso para trabalhar num ambiente aberto, em meio à natureza. E aí, então, as faculdades já começam assim, a fazer um calendário fixo comigo. Tal mês nesse semestre é a tua palestra, tal mês nesse semestre, no final do ano é a tua palestra. A gente já fez uma coisa meio acordada e que bom, né? A gente está divulgando, assim como o teu canal é um baita canal de divulgação, acho que dentro da sala de aula a gente consegue atingir também, porque não só os alunos, mas quantos alunos ali têm familiares atípicos.
Sim, né? não, com certeza, sim. E a gente sempre fala, né, que a gente precisa falar, Com certeza. né? O autismo, ele é uma situação nova, entre aspas, né? O autismo sempre existiu, mas o falar sobre o autismo é uma... E falar de um tratamento adequado também é muito novo, né? Do Exato. que dá certo de verdade, né? Eu já falei em alguns episódios aqui. Eu gravei alguns episódios atrás com a Cláudia Zirbis. E ela me contou que 15 anos atrás, quando o filho dela foi diagnosticado, não tinha material em português Acredito. para ela fazer o tratamento do filho dela. Então, ela contratou uma terapeuta para atender ele. Ela pegava o material em inglês, ela traduzia para a terapeuta poder aplicar no filho dela. Então, assim, 15 anos atrás. A gente Ontem, né? Ontem, né? E a gente, hoje, graças a Deus, a gente já consegue estar falando sobre tudo isso e temos inúmeros aplicadores, né? E terapeutas. Então, a gente está falando sobre isso. Só que, obviamente, a gente sabe que tudo ainda é muito novo. Então, a gente precisa justamente falar sobre Divulgar, tudo né? isso, divulgar. Exato. É nosso papel também, faz parte da nossa missão. Com certeza. Né? Se a gente considerar, na minha faculdade também, nunca houve uma alusão sequer ao direito da saúde. Nunca. Isso nunca passou por lá. Né? Aí, tu imagina o direito das pessoas com deficiência. É muito específico, né? E é uma área que também precisa de muito conhecimento. Eu vejo, assim, que é algo que me preocupa, e eu tenho certeza que também acontece na tua área, de profissionais que não são especialistas e que vão lá fazer o processo de uma criança. Né? Exato. Às vezes, não por maldade. Com certeza. Não, a gente tem diversos casos, assim, que tu olha e diz assim, a boa vontade dessa pessoa incrível. é admirável. Porém, sem a técnica, não sem funciona. o estudo, pode até prejudicar. Não, no meu caso, prejudica. Isso. Às vezes, assim, ó, não, mas é que eu tinha uma prima que era advogada e que não me cobrou. E daí ela abriu o processo. E aí eu disse, mas o processo tá errado, sabe? Então, assim, a pessoa tava cheia de boa vontade, trabalhou de graça, tudo certo, tudo lindo. Tudo no amor. Tudo, mas não funciona. Exato. Né? Então, a gente fala muito sobre isso, mas a gente também tem que enaltecer a importância de buscar profissionais qualificados em todas as áreas quando a gente está falando disso, porque ela é uma área que precisa muito da qualificação específica, né? Com certeza. Sim. Então, nos conta um pouquinho sobre a ecoterapia. Vamos lá, então. Como ela surgiu, como foi quando foi que se percebeu que os cavalos poderiam fazer esse tratamento e esse trabalho tão bonito? Então, assim, a ECO ela é um método terapêutico e educacional que utiliza, né, de uma equipe multidisciplinar nas áreas da educação, saúde e da equitação. A gente trabalha com uma equipe mínima, composta por psicólogo, equitador e fisioterapeuta. Essa é uma equipe mínima para tu abrir um centro, né? O nosso centro tem essa equipe mínima e a gente pode ter profissionais a mais, como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, educador físico, esses todos podem compor a equipe. Mas trazendo um pouquinho da história, então, porque todo mundo pergunta, quando que começou? Não é um passeio a cavalo, não é uma voltinha, não é... Bom, a gente vê cada nome assim que dão quando chegam no centro, né? Não, é ciência, tá? A ecoterapia, os primeiros achados na literatura vêm em 377 a.C. Hipócrates usou no tratamento da insônia. Então, é muito antigo. Quando a gente busca na literatura, o primeiro achado, assim, como tratamento, como benefício do uso do cavalo, vem em 377 a.C. Posterior a isso, em 1700 e alguma coisa, ali 14, criaram-se, então, máquinas simuladoras do movimento do cavalo, que se assemelham ao movimento do passo do cavalo. Usaram, mas viram que não era a mesma coisa que o cavalo, tá? Depois, em 1900, não vamos lembrar certo agora a data, mas trataram os feridos da Primeira Guerra Mundial, tá? Com o cavalo também, levaram nos hospitais. Em 1771, então, fisioterapeutas ingleses vieram ao Brasil e divulgaram esse trabalho com os cavalos. E em 1988, os brasileiros foram à Europa para tentar, então, entender, né, ver como que funciona esse recurso. E no ano seguinte, em 89, foi fundada em Brasília a ANDE Brasil, que hoje é a nossa instituição que regulamenta a ecoterapia, nos habilita, né, e cuida dos centros no nosso país.
Tá? Então, a gente é um centro filiado à ANDE, né? Ela nos regulamenta. Em 2019, então, Rosana, a gente teve a lei, que eu acho que tu deve estar por dentro, né? Sim. A lei também que nos regulamenta a prática como método de reabilitação. Quando a ANDE fundou, então, a ecoterapia, eles pensaram em formular uma palavra nova, em criar uma palavra nova, que não fosse uma tradução, que nem tu estava falando antes, né, do caso da Cláudia, que não achava estudos no Brasil. Quando a gente procura ecoterapia, tu só vai ter estudos nacionais, tá? Quando tu procura terapia assistida por equinos, por cavalos, por animais, tu abrange a nível mundial, mas ecoterapia é só a nível nacional, porque a ecoterapia, a palavra, ela foi criada pela ANDE. Eles não queriam uma tradução do que tinha lá fora, eles queriam uma palavra que tivesse dentro da nossa legislação, que falasse da nossa cultura. Então, eles adotaram o eco, que vem do ecos, da espécie cavalos, e o terapia, que vem do grego terapeia, e formaram, então, a ecoterapia. Quando a gente busca pela ecoterapia, só no Brasil que tem ecoterapia, tá? Certo. E, bom, então tá. Aí, então, estabeleceram a questão da ecoterapia. E como ela atua de fato na reabilitação? Vamos lá, então. A gente tem dentro, então, quando tu te habilita para trabalhar, tu sabe que tu tem a indicação, assim como qualquer método, né? A precaução e a contraindicação. Quem são as pessoas indicadas a montar? Acima de 2 anos, até quanto conseguir. Tá? Então, a gente tem crianças, adolescentes, adultos e idosos. No mínimo 2 anos, porque tem toda a questão do desenvolvimento da coluna cervical, da medula, né? Então, acima de 2 anos, indicada para autismo, síndrome de Down, paralisado cerebral, sequela de AVC. Uma contraindicação, bom, a gente tem que cuidar, essa pessoa tem hidrocefalia, monta, não monta, como é que monta? Uma contraindicação, sobrepeso, traqueostomia, sonda nasofágica, tudo isso a gente tem que cuidar quando chegam no nosso centro, tá? Mas como que acontece a ecoterapia? Qual é o benefício? O que acontece quando a pessoa monta no cavalo? Eu vou utilizar meus braços para te mostrar, tá? Pensa que aqui é o lombo do cavalo, aqui a gente monta, tá? O cavalo tem 2 músculos, né? A coluna no meio e 2 músculos. Quando o cavalo caminha ao passo, o músculo vai para frente e para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Tá? Esse movimento é um movimento tridimensional. Se a gente amarrar um lápis no focinho do cavalo e deixar o pescoço dele bem livre ao caminhar, ele vai fazendo uma báscula. Ele vai basculando o pescoço. Quanto mais ele movimentar o pescoço, melhora o movimento lá no lombo dele, melhora esse movimento tridimensional. E os estudos falam que esse movimento do cavalo se assemelha a mais de 90% do nosso movimento da nossa cintura pélvica ao caminhar. Então, é um passo muito semelhante ao do ser humano, tá? Quando a gente coloca um paralisado, vamos pensar numa criança paralisada que monta no cavalo. Ao caminhar, o sistema nervoso periférico, nas perninhas, passa para o sistema nervoso central, chega no cérebro, o cérebro entende. Essa pessoa está caminhando. Vou mandar tônus de volta, vou mandar equilíbrio, vou mandar postura. E ele começa a melhorar, então, toda essa tonificação muscular, desde o abdômen até a orofacial, melhora a deglutição, melhora tudo, né? E para o autista, a gente sabe que o autista também tem hipotonia. Melhora a questão do tônus muscular, melhora a concentração. A gente sabe que o autismo tem uma desregulação no sistema vestibular, que trata do nosso equilíbrio, né? Então, ele regula o sistema vestibular ao passo. Né? A gente tem casos de pais que dizem, olha, depois da ecoterapia, ele caminha mais equilibrado, ele consegue fazer um contato visual melhor. Né? Eu quero te trazer um caso aqui. Eu adoro os casos. Posso? Deve. Olha só. A família me liga, né? Isso que eu quero te falar, já mencionei ali antes. Quando a família liga para nós, liga lá para o centro, faz o contato comigo, a gente entende que está chegando um paciente. Quem é o paciente? Todos. Todos. Quando desce do carro, eu identifico, né? Já sei quem vai montar, que é o nosso praticante. Quem monta cavalo na ecoterapia é um praticante de ecoterapia. Mas quando chega a família no centro, é o que eu falo sempre para a minha equipe, a gente precisa acolher. Eles precisam de nós, não só quem vai montar no cavalo. Então, a família chega no centro. Conversa comigo no WhatsApp, marca uma sessão experimental. Então, desce o pai, a mãe e a menina, tá? Menina com 4 anos no colo do pai. Eu me apresento, converso com ela, consigo pegá-la no colo, coloco no cavalo. Quando eu coloco ela no cavalo, o pai faz assim, foi muito rápido, tira ela do cavalo.
A gente tem uma rampa, né? Uma rampa e uma plataforma, então o cavalo fica do lado, então fica muito mais fácil de montar ali. E o pai tira e o pai envermelha, assim. Então, aquele pai, ele estava preocupado. Porque a filha dele vai montar num cavalo de 450 quilos e vai sair com pessoas que eu nunca vi. E tá tudo certo, a gente entende. Pai, olha só, né? Por mais que ele já tivesse, né, olhado todo o local, nos seguido nas redes sociais, conhecendo o nosso trabalho, a gente entende que aquilo ali também para eles é um desafio. Eu imagino, Com porque certeza. eu morro de medo de andar de cavalo, né? Então, tu está convidada a nos visitar. Eu quero muito lá. E ele tira ela. Deixa eu só Claro. eu contar uma história. Eu tenho um tio que tem um sítio. Uhum. E aí, um dia, e ele fazia muitos eventos, assim, da família e tal. Mas ele mesmo não tinha cavalo. E aí, um dia, para fazer a festa da família, ele pegou um cavalo com um vizinho e pra gente poder montar e passear. Só que era uma coisa muito adaptada, não tinha sela, aquela coisa toda certinha. Era tipo um pelego, assim, e era isso aí, se ficar segurando ali. E eu amei. E eu peguei e eu passei o dia andando no cavalo. E foi maravilhoso. E eu me lembro que no dia seguinte eu não conseguia nem mexer as pernas, assim, porque doía muito. E aí, logo em seguida, a gente teve outra festa e ele, então, viu que tinha feito muito sucesso o cavalo, ele trouxe o cavalo de novo. E aí, eu, direto, né, quero ir andar. E aí, fui andar e o cavalo disparou. Gente do céu, eu acho que foram momentos, assim, ó, eu não consigo esquecer. E aí, como a gente não tinha todos os, eu não sei os nomes das coisas. Encilhamento correto, isso, né? não tinha tudo isso. E eu me lembro que ele ia por baixo das árvores e eu tinha que ficar me abaixando. E aí tinha um lago, assim, eu disse, meu Deus, ele vai para aquele lago e ele vai me atirar para dentro do lago, eu vou morrer aqui, né? E foi bem difícil até que eles conseguiram conter ele, né? Eu também não sabia como conter ele, eu não sabia nada, eu só estava desesperada. Eu acho que quanto mais eu apertava, mais ele corria, né? E aí, depois disso, eu nunca mais andei a cavalo. Nunca mais? Não. Que idade tu tinha? Eu devia ter uns 15, 16. Então tu tem que ir lá. Vou ir. Então, tá. Mas termina de contar a história Tá bom. dela. E aí, então, ela não quis mais montar, porque, claro, né? Quem me dá segurança, quem me protege, quem me dá amor, quem me cuida, me tirou daqui. Aqui é um lugar Perigoso. Tá tudo certo, a gente compreende isso também. Aí eu montei no cavalo. Conversei com ela e disse assim, monta aqui com a tia Cláudia, vamos, né? E ela montou. Não verbal, tá? Saímos assim, e aí lá na pista, lá em cima, eu saí de cima do cavalo. Desci do cavalo. Quando ela viu que eu não estava mais, ela quis descer, foi no colo da minha colega. E a minha colega disse assim, não, então eu vou te colocar no chão, tu vai conduzir o teu cavalo, tu vai pegar na corda, porque a gente sempre tenta fazer uma interação que eles fiquem vinculados também ao animal, né? Quando nós fomos largá-la no chão, simplesmente ela dobrou as perninhas e fez uma borboletinha, sabe? E encostou o bumbum no chão. Nós erguemos ela e largamos de novo. As perninhas moles, né? E aí a minha colega me olhou e disse, não, tipo, não tem outro diagnóstico, é só teia, né? Tá. Encerramos a sessão, né? Terminamos ali com o cavalo, entregamos, conversamos com os pais. Rosana, na próxima sessão ela veio, montou. Daí, olha só que lindo que aconteceu. Ela não falava nada conosco, né? Daí, na próxima sessão, ela estava montando na valsa. Na próxima sessão, o Pirulito estava grameando do lado da pista. Esses são os nomes dos cavalos. Dos cavalos. Tá. O Pirulito. Pirulito é a paixão das crianças. Ele estava grameando do lado da pista. E a gente caminhando, e eu conversando com ela. A valsa está te levando para passear, ali tem uma floresta. Então, a gente tem 14 hectares, tem mata nativa, é muito verde, é muito bonito lá, né? Contando os animais que moram na floresta, os sons que fazem, conversando com ela, né? Tentando fazer exercício e tal. E aí, quando a gente passa do lado do Pirulito, eu disse assim, e aquele ali é o amigo da valsinha, é o Pirulito. E ela, Pirulito? E o pai e a mãe estavam bem na cerca. Ela falou Pirulito. Eu digo, então tá, a partir da semana que vem, o Pirulito vai ser o teu cavalo, porque ele estava com aquele horário vago, né? E pronto, ela virou a dona do Pirulito, daquele horário, tá? Ela fez 8 sessões de ecoterapia, 2 meses. A mãe me manda um vídeo, né? Era uma segunda-feira, eu nunca vou me esquecer disso. Me manda um vídeo, ela se levantando no sofá e indo caminhando até a televisão. E ela me envia aquele vídeo porque a menina não caminhava, tá? Então, assim, até eu levei isso para uma profissional da ECO, também psicóloga e pesquisadora, e ela disse, Cláudia, isso é passível de publicação, né? É um caso muito
do tônus que dá, desse equilíbrio que dá, do fortalecimento muscular que trouxe para essa menina, caminhou 2 meses de ecoterapia. É lindo demais, né? É lindo demais. É lindo demais. Eu poderia aqui falar de outros e outros exemplos, assim, mas é vivendo isso diariamente. Às vezes são pequenos, o que a gente também costuma falar para a família, são os pequenos avanços. Né? Às vezes a família também quer uma grande resposta, muito rápido. A gente sabe que não é assim que a gente consegue, né? É um passo a passo, cada caso é um caso, cada criança tem, né, um processo, a gente respeita também. Mas está sempre pontuando para as famílias. Olha, mãe, mas tu te lembra que semana passada ele não aceitava isso? Né? A gente tinha que colocá-lo no cavalo, agora ele já entendeu que ele pode colocar o pezinho no estribo e bolear a perna. Olha o controle que tem que ter, olha a concentração que tem que ter. Né? Esse processo de autonomia que a gente vai trabalhando com eles. Porque o cavalo, além da montaria, além desse movimento lindo que ele faz, ele te permite uma relação, uma interação. Eu ia te perguntar isso agora. Exato. Como que é essa relação que as crianças, a gente fala crianças, né? Porque Sim. é o que mais a gente trabalha. Como que é essa relação deles com os animais? Tu falou um pouco, né, dela com o pirulito ali, Exato. né? Como que eles estabelecem essa relação? O vínculo, ele acontece praticamente de imediato, né? Às vezes a gente brinca assim também que pode ser que a tia Cláudia não esteja na sessão, mas troca o cavalo para te ver se eles não vão sentir, né? Troca o cavalo, tira o pirulito e coloca o guri, ou coloca a valsa. Eles olham e tipo assim, não é o meu cavalo. Mas a profissional que está ali do lado, talvez eles não dê importância de ter trocado, tu entende? Eles vinculam demais. O cavalo, tem profissionais que falam assim, é que o cavalo não nega nada. Ele aceita, ele não discrimina. Tu monta e ele vai passear contigo, né? Já tem outros estudos mais modernos que eu quero pesquisar mais, eu quero me aprofundar, que falam, então, dessa frequência que a gente tem com o coração do cavalo, né? Porque, eu não sei se tu já escutou alguma coisa assim, Rosana, que o batimento do cavalo ele vai de 28 a 40 batimentos por minuto. E o do ser humano é de 60 a 100, né? E quando os cavalos estão em manadas, eles regularizam os batimentos. Eles se equiparam, todos os batimentos ficarem iguais. Quando o cavalo percebe o nosso batimento acelerado, ele acelera também. E ele percebe, ele escuta o nosso... Na verdade, o cavalo escuta o nosso batimento até 2 metros. Então, existia um mito que falava assim, que o cavalo sente o cheiro do perigo, né? Que tem aquela coisa que o cavalo se manifesta e mostra, mas, na verdade, não. Ele sente o nosso batimento acelerado pelo medo. E aí, agora, pode fazer uma comparação à história que tu trouxesse. Teu batimento acelerou e o dele acelera, né? O campo eletromagnético do cavalo pode influenciar no nosso ritmo cardíaco. Então, tem essa questão também que isso influencia no vínculo deles com os cavalos, né? O que o autista sente ao montar? Além de toda essa questão que a gente falou, de regular o sistema vestibular, de ter pessoas disponíveis a ele, né? Esse dia uma estagiária ainda me falou numa supervisão, ela me trouxe isso como exemplo. Eu disse, eu nunca tinha pensado por esse lado. E eu costumo falar para meus estagiários, eu sei, eu estudei, eu me qualifiquei e eu aprendo com vocês toda semana, né? E numa supervisão ela disse assim, Cláudia, tu já parou para pensar que quando ele está no cavalo, ele que olha para baixo, olha o quanto isso muda também do olhar da criança, né? Que a criança está sempre olhando para cima, né? Sempre quer pedir alguma coisa. E ali no cavalo é o único momento que ela olha para baixo, né? Então, tem toda a questão do toque, né? A questão sensorial que a gente trabalha muito com o cavalo. A questão do pelo. Trabalhamos, Rosana, coisas que às vezes a gente nem pensa. Porque a gente pensa em ecoterapia e pensa montar num cavalo e sair. 30 minutos, ok? Mas não. A gente dá banho no cavalo. A gente alimenta o cavalo, a gente limpa a baia do cavalo, trazendo noções de autonomia e autorresponsabilidade para ele fazer isso em casa. Porque se ele arruma a cama do cavalo, que é ali a serragem onde o cavalo dorme, ele pode também tentar arrumar a cama dele, né? Se ele escova a cola do cavalo, ele pode escovar os dentes. Isso os pais falam para nós, olha, eu não sei, mas agora o banho dele melhorou. Sim, mãe, ele está dando banho no cavalo dele. O cavalo dele espera ele toda semana porque gosta do banho que ele dá. Né? Então, no banho, ele está mais com autonomia, os cuidados, higiene pessoal. O cavalo está ali esperando para a sessão. Aí, o cavalo esterca, né? O que é isso? Faz cocô. Ah, tá. Desculpa. Antes da sessão, antes de montar, a gente convida ele. Então, a gente tem um baldinho pequeno, uma pazinha pequena, um ancinho pequeno. Vamos limpar o que o teu cavalo fez?
porque ele ficou melhor agora para passear contigo. Então, a gente limpa, coloca lá no lugar adequado. Agora, a gente vai montar. Então, a gente vai trazendo essas noções para eles também. Sim. E qual é a frequência ideal, assim, para se fazer? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Existe um prazo, assim, o ideal é que a criança faça 1 ano de tratamento. Como é isso? Tá bem, vamos lá. Voltando àquilo que eu te falei antes, quando chega lá, chega uma família paciente e a gente identifica quem vai montar no cavalo, qual daquela família, quem da família que vai montar no cavalo. Bom, visto isso, a gente começa a entender o diagnóstico, qual o limite de tempo de sessão, se ela pode fazer 45 minutos, porque o protocolo sempre sugere 30 minutos semanais. Por que isso, Rosana? Voltando àquele movimento, quando a gente faz aquele movimento de 4 movimentos, 4 patas, né, para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, em 30 minutos de sessão, grava esse número, 21.600 ajustes tônicos. A criança sai exausta. Às vezes, 30 minutos a gente fica sentado conversando e voa, certo? Fica no telefone e não vê o tempo passar. As mães ficam ali na sala de espera e dizem, nossa, tu já voltou? Que rápido que foi hoje. A criança vem acabada. Porque 21.600 ajustes tônicos em 30 minutos no cavalo ao passo. Caramba. Se tu pegar um autista é bastante. Se tu pegar um síndrome de Down é bastante. Se tu pegar um paralisado cerebral também é bastante. É claro que no decorrer da sessão a gente cuida para que nesses 30 minutos não fique direto, né, fazendo lá um retângulo lá numa pista, né, em linha reta, mas a gente também trabalha muito com a questão cognitiva pedagógica. Então a gente utiliza recursos, né, de trabalhar números, trabalhar os paralelos, cores, alcançar, arremessar, deitar no cavalo, mudar de posição. Tudo isso é trabalhado durante a sessão. Então, por isso que se fala de uma terapia tão completa, pois foge de um protocolo, né, de um consultório, e a gente utiliza diversos estímulos externos que temos lá. Os pássaros, os outros cavalos relinchando, né? Vamos contar quantos cavalos tem nesse galpão, vamos ver as cores desses cavalos. Ali a gente está estimulando não só o cognitivo, mas a interação social, a fala, tudo com o cavalo junto, andando, né? Então é fantástico. Eu queria que te convidar não só para ir lá andar, mas esse convite eu já aceitei. Tá, não, mas para ir conhecer o trabalho e acompanhar também, Sim, porque é advogada de tantas, né, tantas famílias, nos conhecer um pouquinho mais de perto. Não, mas com certeza, semana que vem eu vou estar lá te incomodando. Não, porque realmente é impressionante, assim. E é uma terapia que ela é pouco falada. Pouco? Né? Pouco divulgada. Não é assim, se eu analisar nos meus laudos médicos ali, que eu recebo, porque eu trabalho muito ali com a indicação médica. Não é tão comum a indicação da ecoterapia. Exatamente. Né? O que é comum? É fono, TO, psico, aba, físio, daí uma musicoterapia. E tu falou, e aí eu me lembrei quando eu gravei aqui com uma musicoterapeuta. E ela disse assim, as pessoas acham que musicoterapia é ela fazer aula de música. Então, tem muitos lugares que colocam um professor de música e estão dizendo que estão fazendo musicoterapia. E eu acho que vai ao encontro exatamente do que tu disse, porque a gente olha na ecoterapia da mesma forma. Exato. Não é botar a criança em cima de um cavalo e dizer que está fazendo ecoterapia. Né? Eu acho que isso é importante a gente falar, assim, da importância desse trabalho, de fato, como ciência mesmo, né? Do profissional que está ali fazendo esse atendimento, saber exatamente como usar o cavalo como um instrumento terapêutico. Exatamente, né? Ótimo que tu falou isso, porque quando a gente identifica, né, quem vai montar, quem vai receber o tratamento, nesse processo a gente tem que identificar o melhor cavalo, a gente tem que identificar o melhor tipo de encilhamento para o diagnóstico dessa pessoa. Né? Quem são os profissionais que vão na sessão? Se essa criança tolera 45 minutos ou se as sessões têm que ser de 30 minutos. Eu já recebi um laudo de um neuro, de uma criança de 1 ano e 11 meses, com indicação de 3 vezes de ecoterapia na semana. Tá? É uma sobrecarga. Só que, para te assustar um pouquinho mais, ele tinha indicação de 3 vezes
de fono, de TO, de físio, de musicoterapia, de ecoterapia. Era 3 vezes de tudo. De tudo. E a mãe tentou, nós tentamos, né? Como ele estava ali prestes a fazer 2 anos, então a gente não fazia os 30 minutos inteiros com ele. E aí deu uma pausa, porque também era por via judicial, né? Até entrar o recurso de novo. E aí ela me chamou novamente e disse assim, não deu? Deu uma sobrecarga? Eu digo, sim. Então, assim, quem são os profissionais também que indicam de olhos fechados? Tu entende? Como a gente tem que ter um tato para isso, né? Para não... para não piorar, não vou dizer piorar o que vai bem, mas assim, não trazer mais prejuízos, porque uma criança que tem uma sobrecarga também é pior, né? Por mais que tenha ganho, não é benéfico para aquela criança, tu entende? Tu sabe que essa questão, ela é uma discussão muito grande. Eu estou enfrentando muitas questões nos meus processos relacionados ao excesso de terapia. É juiz questionando né, quando essa criança brinca, quando essa criança dorme, quando essa criança vai para a escola, porque a gente sabe, né, a gente já ouviu aqui inúmeros profissionais, a gente entende que o tratamento para autismo ele tem que ser intensivo, existe uma explicação científica pelo qual ele tem que ser intensivo. Mas o médico prescrever 3 de tudo, não, porque não é possível que ele precise de tudo. Ele não tem folga, é o que a gente fala, né? Qual é o tempo que essa criança vai ser criança, mãe? Porque eu acho que o plano terapêutico, ele pode até pensar assim, bom, então a gente começa com 3 fonos e uma eco, daqui a pouco reduz uma fono, aumenta uma eco. Que é super normal isso também. Tu vai montando esse plano terapêutico, ele vai sendo modificado, ele nem pode ser engessado, né? Mas tem que se ter também esse cuidado de se entender o porquê de cada terapia e qual... bom, com a eco eu vou atingir essa habilidade, daí com essa habilidade eu vou conseguir melhorar na TO, por exemplo, né? E o que a gente faz bastante lá, Rosana, eu sempre me coloco à disposição da família, é o seguinte, ele tem uma equipe, me coloca dentro dessa equipe, vamos traçar os mesmos objetivos, vamos ver o que é o foco no momento, exatamente o que tu falaste, sabe? O que eles estão trabalhando? Se a gente entra depois, me coloca a par, vamos marcar uma reunião, vamos ver o que a gente está trabalhando agora, vamos falar com a escola. A gente está cada vez mais integrado na equipe multidisciplinar e isso a gente só vê ganhos, tu entende? Trabalhando e falando a mesma linguagem com os terapeutas, claro, com a família junto, né? A família tem que fazer parte do tratamento, a família tem seu papel fundamental também, né? Sim, um médico veio aqui, ele falou de uma tríade, né? É família, escola e tratamento. Exato. Né? O tratamento inclui todos os profissionais junto ao médico, né? E a pessoa ao centro, né? Exato. E essa tríade tem que andar junto. E a gente fala bastante aqui sobre a importância dessa conversa entre os profissionais, né? Eu gravei com uma dentista e ela, né? Tu vê, assim, ela é que em tese está mais distante fora, né? Ela é um tratamento multidisciplinar. Isso. Ela é um extra ali, né? E quando há necessidade, né? E ela falando o tempo todo do quanto ela entra em contato. Então, por exemplo, quando uma criança é agendada com ela... Que maravilha! Antes dela fazer o atendimento com a criança, ela entra em contato com a TO com a fono para entender como é aquela criança... Quais vão ser as dificuldades ali, os desafios que ela vai enfrentar no atendimento dela. Gente, isso é maravilhoso, né? E é bonito a gente ver também, assim, né? A gente fala muito do autismo, a gente fala muito das síndromes, né? E as questões, né? Das doenças raras, enfim. Mas é muito bonito a gente ver o quanto tem profissional também buscando fazer diferente, sair do óbvio, né? Exatamente. E isso faz a gente acreditar sempre num futuro melhor, assim. Exatamente. Eu já vi cada história aqui que eu fico assim, gente, que coisa linda, né? Então, ela contando, assim, te aconselho a assistir o episódio, você que está em casa, assista o episódio com a Manuela Cecegalo. É lindo, assim, ela contando que ela tem uma antessala, onde ela já começa de forma lúdica, não tem cadeira de dentista, não tem nada. Claro. Vincular, né? E ela vai vinculando ali com a criança e ela vai criando estratégias para já ir olhando a boca. Ela já vai fazendo, agora a gente vai fazer um grito. Dela já consegue olhar os dentes. Ela vai criando toda, né? Mas ela antes já falou com a equipe. Que maravilha. Então,
a gente vê, assim, o quanto é importante. E sabe que tem equipe que não aceita, né? Eu chego... muitas vezes acontece, assim, da pessoa chegar lá no escritório... eu já faço com a fono tal, eu já faço tal, daí a gente entra com o processo, biriri. Aí ele começa numa outra clínica a fazer todo o tratamento, e daí a clínica quer conversar com essa fono, então. E a fono diz, não conversa. No meu trabalho ninguém se mete. Sim. Aí, né? Aí eu tive Tu tem que ligar um alerta para isso. Aí eu tive um caso, assim, que quando o cliente chegou no escritório, enfim, me falou, e aí tive uma conversa com ele, assim, eu disse, olha, quem sabe penso em outras hipóteses e tal. E aí, lá pelas tantas, ele veio, ele disse, a doutora estava certa, né? Tipo, não tem como eu ficar com uma fono que não aceita conversar com o resto da equipe. Claro. Porque eu acho que, além da questão de entender o que o outro profissional está vendo, porque tu foca numa área, o outro foca em outra, tem a questão da troca. Com certeza, não. E assim, a gente foca numa área e outra, mas assim... O foco é desenvolver e chegar lá, entendeu? Então, tu pode usar o teu método e ele de outro método. Mas vamos tentar alinhar, né? Para ser mais rápido esse alcance, né? Sim. Alinhar as estratégias, né? Agora a gente está trabalhando muito com isso. Exatamente. Né? E como é que é a tua relação, por exemplo, com o psicomotricista? Tem muito trabalho em comum ali entre vocês? Com certeza, porque o que a gente faz na ECO? Essa troca, essa parte psicomotricista é o tempo todo, né? É de tu dar uma ordem, a criança processar, elaborar aquela emoção e atuar. Então, o que a gente faz como estímulo, né? O cavalo tem que andar. Como é que o cavalo anda? Então, tem crianças que aceitam o toque e passam a mãozinha no toso. Tem crianças que olham para nós. Tem crianças que aprendem a tocar, tem crianças já que batem as pernas e tem crianças que tocam com a rédea, né? Então, toda essa relação de psicomotricidade está interligada nesses processos dentro da ecoterapia. E a gente faz o contato com o psicomotricista dentro da equipe multi e realmente é isso. Então, agora a gente vai trabalhar as texturas aqui no consultório para que ele aceite dar o banho no cavalo, né? É essa troca que a gente faz. Um ponto importante que eu acho legal de trazer aqui é que ainda temos crianças sem diagnósticos, né? Crianças assim com muitos sintomas, 2 anos e meio, 3 anos, e a família vem e diz assim, o médico diz que está muito precoce para dizer qualquer coisa, né? Eu acho que tu deve passar por isso também. 3 anos, está gritando ali, e o médico diz que está muito, mas eu queria entender o que é ecoterapia. E aí eu acolho aquela mãe, acolho aquela família e digo assim, olha, e a intervenção precoce? Que já não é mais tão precoce, né? Mas vamos lá. Vem aqui, vem no cavalo, vem conhecer, vem experienciar. A criança vem, monta, a mãe às vezes nos acompanha, né? A gente permite também. Claro que tu vê na relação ali quando o pai está junto e a criança modifica e quando a criança tolera ficar sem os pais e consegue desenvolver melhor. Mas às vezes na experimental a gente permite que os pais acompanhem uma certa distância para que a gente consiga desenvolver e conhecer também a criança. E muitos relatam, Rosana, que a criança ainda não tinha nenhuma outra terapia. Eles escutaram, ouviram uma matéria, ou um vizinho falou, alguém falou do cavalinho, né? E lá no cavalinho que começou tudo. E a partir do cavalinho que tu começa, mãe, procura um neuro agora, mãe, quem sabe vai nessa advogada, mãe, quem sabe começa a direcionar essas famílias, né? Sim, porque tu sabe que essa busca pelo diagnóstico é um desafio enorme. Mas também teve uma fono que veio aqui um dia e ela disse assim, se a criança tem mais de 2 anos e ela não fala, tu não precisa de um diagnóstico. Tu tá sabendo que ela não fala, né? Então, se tu tá vendo que a criança tem alguma dificuldade motora, tem alguma questão de equilíbrio, que cai toda hora, que tropeça, enfim, né? Não sei exatamente quais são, né, as questões, mas tu já tá sabendo que tem algo ali. E não conseguiu o diagnóstico. Mas tem coisas que dá para fazer mesmo sem diagnóstico. Isso. Não precisa esperar ter um diagnóstico. Bom, agora eu recebi um laudo, agora eu tenho um CID. Sim, porque se tu perder aquela janela de desenvolvimento ali, que a gente fala tanto, né? Da poda neural, nossa, olha o tanto que tu vai perder de tempo de estar estimulando, porque a criança naquele momento ali é onde ela dá essa explosão e corta. Sim, porque né? a gente tem, né?
temos, graças a Deus, bons neuros Sim. que dão diagnóstico, conseguem perceber, mas a gente tem uma quantidade enorme de profissional que não dá o diagnóstico. Exato. Tá, não, vamos esperar mais 6 meses, daqui a 6 meses volta. Vamos esperar mais 6 meses, mais 3 meses. Ah, ainda não dá para saber. Esse profissional, ele não tem ideia do prejuízo que ele está causando, né? Isso eu vejo bastante lá, por isso que eu te trouxe essa questão, assim, olha, não tem... Ai, mas eu vi falar, não sei se vai fazer bem para ela ou não, ela gosta de cachorro, mas quais são os sinais que ela tem, quais são os sintomas? Isso, mas tem diagnóstico, mãe, não... Então traz aqui. E a gente começa a estimular. E acho que um outro exemplo também, que é muito importante, de profissionais que pegam, assim, essa mesma menina que não caminhava, né? Quando ela começou a verbalizar, era tudo em inglês. Tudo em inglês. E daí ela só tinha o pai, porque o pai é fluente, tá? A mãe dava risada. A mãe olhava para nós, ai, gurias, agora eu tô frita. Eles são uma família maravilhosa, assim, maravilhosa de lidar. Agora eu tô frita. Ela só fala inglês e só fala com o pai, daí comunica com o pai. E aí eu tinha uma estagiária que fazia um estágio dentro do consultório da doutora Marta Rembe, tá? E ela levou esse exemplo para Marta. E disse assim, olha, o que aquela família está passando? A menina só fala inglês e eles estão tendo a maior dificuldade, porque a gente fala português, né? A gente se comunica assim. E a menina vai se fechar. E a Marta disse assim, não, mas vamos lá. Eu quero todo mundo falando inglês. Porque ela abriu uma janela de comunicação. Vocês vão perder... Ela não era nem paciente, a Marta. Vocês vão perder essa janela de comunicação que essa menina abriu. Vamos todo mundo, todos os terapeutas falar inglês. E essa estagiária que estava acompanhando a doutora, ela é fluente em inglês. Eu digo, então é contigo, né? Tu que vai conduzir a sessão. E aí foi. E aí, então, a outra profissional começou também a trabalhar em inglês, todo mundo trabalhando em inglês. Hoje ela se comunica com a gente em português tranquilamente, né? Mas eu acho que esse talvez seja o maior exemplo de inclusão. Exato. Porque, na verdade, eu vi uma frase esses dias e me marcou muito aquela frase. Que ela disse, era como se uma mãe atípica estivesse dizendo aquela frase. O meu filho faz 30 horas de terapia por semana, o meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Tudo isso para tentar pertencer ao mundo, para conseguir conviver ali com a sociedade. O que a sociedade faz para receber meu filho? Qual é... O meu filho está fazendo 30, 40 horas por semana. Sim, para pertencer. Para pertencer a essa sociedade. O que a sociedade dá em troca? E né? o que essa sociedade está fazendo para ele? Exato. Tu está tirando 1 hora da tua semana para aprender a lidar... Sobre, né? Sobre. Para saber receber, né? É. Tu sabe que me virou uma chave, assim, quando eu comecei a trabalhar com o público atípico, de tu chegar nos ambientes, que nem a gente chega aqui, tu olha um banheiro adaptado, né? Tu chega num lugar, num café, não tem uma rampa de acesso, tem 2 degraus para subir e não tem banheiro. A gente começa a olhar o mundo pensando nas possibilidades das pessoas frequentarem e não ter, né? Claro que para o autismo hoje se abriu muitas portas, né? Caixas preferenciais, salas especiais. Lá no Grêmio tem o camarote, né? Sabe? Então, eu trouxe aqui, eu fiz um episódio de pais, né? Uma roda de conversa com 3 pais. E daí um deles é do Autistas Colorados. Que daí ele falou sobre a sala sensorial do Inter. E aí ele comentou que tinha do Grêmio. Eu mesma sou gremista, mas eu não conhecia a pessoa do Grêmio, né? E que tem, então, lá, né, também. Tem. Eu vou te passar, eu atendo... eu quero Eu conhecer. atendo uma menina aqui dos pais que fazem parte, então, desse... eu quero conhecer. Vou te passar também. Então, assim, esses espaços, eles existem, que maravilha, mas eles têm que existir mais. As pessoas têm que saber mais. Exato. Eu falo sempre aqui como eu quero que as famílias típicas vejam isso que a gente está falando. Porque essa menina que está passando todo esse desafio, que começou a falar inglês, essa menina vai para a escola. Claro. E como é que as outras crianças estão recebendo ela? Exatamente. O que os pais estão passando para essas crianças? Como estão preparando, né? Ela para a escola. Exato. Esses dias até foi bem bacana. Eu fui num evento e aí encontrei uma amiga. E aí ela disse, eu tô achando o máximo, né? O teu canal.
E, enfim, porque eu vi o episódio tal, porque eu vi... E ela não é mãe atípica, né? Eu disse, sério? Tu tá vendo? Tipo, ela acompanha. Sim. Daí ela... Sim, eu disse, nossa, que bacana, porque, de fato, quem assiste mais são as famílias atípicas. Daí ela disse assim, mas eu preciso preparar minha filha. Isto. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que Lindo, orgulho né? dessa pessoa, sabe? E ela disse, eu tenho pessoas, né? Eu tenho uma amiga que tem um filho autista, e, então eu preciso saber. Isso. E eu fiquei assim, que bacana, sabe? Porque, tipo, eu não tinha nem ideia que ela via, né? Porque, de fato, quem passa e procura é quem precisa. Com certeza. Mas a gente precisa ir criando uma sociedade em que as pessoas se preocupem com isso. Inclusive, de verdade, né, Rosana? Sabe que nesse mês nós fomos convidados a fazer parte de um momento de um retiro para PCDs. De que forma foi isso? Existe uma instituição lá em Cachoeirinha que se chama CAIS, que eu não sei o significado, eu acho que é Centro de Assistência e Inclusão Social, alguma coisa assim, CAIS. Ele é vinculado à igreja local ali da Assembleia de Deus, tá? E esse CAIS começou como uma assistência para as pessoas com deficiência, num primeiro momento da igreja, num segundo momento da comunidade. Hoje ele é uma clínica que atende gratuitamente de segunda a sexta, comunidade, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, né? Com físio. Aí os físios estão relacionados à faculdade Sezuca, né? Então os estagiários fazem trabalhar música, capoeira, terapia ocupacional. E esse projeto, eles fizeram um retiro para essas pessoas com deficiência. Então eles levaram 31 famílias, porque daí não vai só a pessoa, né? Eles acolheram a família, encontraram um sítio em Gravataí onde tinha cabanas, onde cada família ficou alojada em uma cabana, tá? De sexta a domingo, com atividade para essas pessoas, né? Com atividade para famílias e com 2 monitores. Isso eu achei fantástico, porque foram 31 pessoas com deficiência, seus familiares, e 147 voluntários para cozinhar, para limpar, e cada 2 pessoas ficavam responsáveis por aquela pessoa com deficiência, para que seus familiares pudessem usufruir do local também, massagem, encontros, né, palestras, momentos. E o Cavalo do Bem foi convidado para ir lá, então a gente teve uma tarde de sábado com cavalos lá, né, recebendo eles para eles terem esse momento também de contato com o animal, de uma volta, enfim. Fazerem algo diferente Fazerem também, algo diferente. né? Tem pessoas que nunca tiveram contato, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem. Às vezes tu nasce, cresce na cidade e tu não tem um contato com o animal. E ver assim que num momento tão rápido, né? Foi tão marcante para eles isso, foi tão lindo, foi um momento tão especial de sorrisos, de choros, de famílias vendo superações, assim. Queria trazer essa experiência para ti, porque foi fantástico para nós. Mas é assim. E é uma inclusão de verdade, né? Porque foi o primeiro retiro PCD que eu ouvi falar. Eu nunca entende? tinha ouvido falar. E é importante, né, trazer esse público para vivências diferentes. Eu gravei com a Milena, que é judoca. Eu conheço ela também. E ela contando, assim, as experiências, por exemplo, dos alunos autistas dela participando de um torneio de judô. Gente, olha o tamanho disso, né? Exato. Para uma família que, quando a família recebe o diagnóstico, é uma sentença ali de incapacidade, né? Eu vou até ali, né? Meu filho nunca vai fazer isso, nunca vai fazer aquilo. Aí o pai, eu sonhei tanto que eu ia levar o meu filho no estádio e meu filho nunca vai no estádio. Aí hoje tem uma sala sensorial para levar essa criança para o estádio, né? Eu sonhei que o meu filho ia ser jogador de futebol e enfim, né? E aí daqui a pouco tá vendo aquela criança num torneio de judô. Muito legal. Né? Então, eu acho que são essas as atividades que vão mostrando que, primeiro, que não existe limite, né? Eu acho que isso é importante para a gente dizer, né? Não existe limite, né? Todo mundo pode se desenvolver e construir uma história, né? Diferente, às vezes adaptada, mas tudo é possível, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, assim, das pessoas terem esse olhar. Exatamente. Né? Exatamente. A gente vê muitas perguntas também lá. Mas Cláudia, será que um dia ele vai guiar sozinho? Eu digo, mãe, vamos trabalhar para isso.
Vamos dar essa noção para ele de direita, de esquerda, de vai para frente do meu cavalo, como é que eu vou guiar, como é que eu vou conduzir. E um dia ele pode. Não vai ser eu que vai dizer que ele não vai conseguir, tu entende? Não, até porque a gente não tem como saber. Com certeza. Né? Mas a gente tem que lutar por isso. Exatamente. Acreditar, né? Trabalhar sério, trabalhar né? em constância e desenvolver essas pessoas. Sim. Cláudia, que lindo o teu trabalho. Obrigada. Que lindo, de verdade. Eu vou ir lá. Tá. É só de segunda a sexta ou tu também tem sábado? Não, nós estamos nesse momento terças e sábados. Ah, que bom, porque daí sábado pra mim é um dia que eu vou ir lá. Então, eu vou subir no cavalo de então, novo. Se quiser subir no pirulito, vou preparar o pirulito. Pode ser o pirulito. Se ele é o mais mansinho, é nele que eu vou. Porque, né? O medo é grande. Mas eu vou lá, assim, vai ser um prazer. Que vou legal, adorar. Obrigada. Obrigada por contar. O nosso tempo tá se acabando. Obrigada por contar a tua história. É lindo o teu trabalho, de verdade. Eu não tinha dimensão, de verdade. Né? E quando tu vê, Rosana, vai te abrir outras janelas, tu vai dizer assim, realmente, o que ela falou é muito mais. Porque só vivenciando ali, só vendo a chegada deles, a interação que a família tem conosco, com o ambiente, o quanto as crianças gostam de estar ali, tu vai te prepara para te emocionar, tá? Tenho certeza que sim. Eu te agradeço o convite, tá? Eu acredito que o teu canal, eu sei que o teu canal é uma janela muito grande, atinge muitas famílias e eu, enquanto ecoterapeuta, estou aqui falando sobre né, ecoterapia e sobre os meus colegas e acho que está todo mundo feliz com essa oportunidade, né? Da gente poder divulgar o nosso método e alcançar mais e mais famílias e conseguir desenvolver essas pessoas. Sim. Eu sempre finalizo os nossos episódios com uma perguntinha. Tá. Tu não vai te escapar. Tá bom, tu não avisou. Não conta. Eu quero sentir o que vem no teu coração. Ai, meu Deus. Se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz pra ela? Que ela não tá sozinha. A gente, quando recebe alguém, às vezes vem, que nem eu te falei, sem diagnóstico, ou com diagnóstico fresquinho, assim, né? Perdidos ainda, ou uma família cansada de passar por uma clínica ou por outra, né? De às vezes não ter muita evolução. A única coisa que eu digo para os pais, assim, vamos juntos. Eu gosto de usar uma expressão assim, a partir de agora nós somos um time, tá? E nosso objetivo é jogar e fazer gol lá juntos. Eu estou jogando no time de vocês não estão sozinhos. Então, Cláudia, para a gente finalizar, deixa as tuas redes sociais para as pessoas que quiserem procurar o teu trabalho. Né? Fala aí pra gente, então, como é que as pessoas te acham? Tá bem. Tanto no Facebook quanto no Instagram, então, @cavalo-do-bem. Ali na bio tem toda a descrição, tem o contato, né? Telefone, WhatsApp também. Tem nosso site, www.cavalodobem.com.br. Lindo. Então tá. Obrigada. Foi um prazer Rosana. te ouvir, de verdade. Eu que agradeço. Gente, então, se você gostou desse episódio, curte, compartilha com quem você acha que pode se interessar. Toda semana, terça, às 19 horas, sai um vídeo novo no canal. Não deixe de assistir e esteja sempre com a gente. Tchau, tchau.